Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semana Tech, o seu podcast semanal de tecnologia. Eu sou o Felipe Smoginski, editor do site da Info, e apresento pela última vez este podcast. Hoje uma edição de despedida. Eu estou após quase 7 anos de Info, 5 anos de podcast, deixando esta casa publicadora. Eu até fiz uma anotação aqui, antes de apresentar aqui os meus colegas. São 370 edições de podcasts. No começo só. O Cadu estava todas desde o começo? Não. Não, né? Não. O Cadu entrou. A Renata Verdasca no começo. Verdasca, depois eu entrei, sei lá, na metade do percurso. É uma longa trajetória que, enfim, a partir da próxima quinta-feira, o podcast fica nas mãos do Fabiano Cândido. Muito bem. Vou conduzir com carinho e dedicação como você fez nos últimos 7 anos. Não. Ó, os confetes. Muito bem, gente. Aqui ao meu lado o Fabiano Cândido. Boa tarde, João. Tudo bem, pessoal? E aí? Também editor do site da Info. E Thiago Tange. Boa tarde, gente. Tudo bom? No áudio, Carlos Eduardo Silva, o Carlão. Eu mesmo. Nos acompanhando ao vivo nas redes sociais, Marcelo Venceslau. E aí, pessoal? Lembrando a todos que nos acompanham ao vivo, que quem quiser interromper, fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. O Marcelo transmitirá as questões para a gente. Exato. Pessoal, quero aqui abrir os trabalhos, mostrando a novíssima edição da revista Info, que chega amanhã às bancas e aos tablets. É uma edição especialíssima, muito recheada de um ótimo conteúdo. Essa matéria aqui de capa é a matéria que o Tange escreveu. Com a Paula Hotman. Matéria sobre 20 ideias para montar. É a emoção do. É a emoção da despedida. 20 ideias para montar sua startup. Thiago, do que trata a matéria? São ideias assim, já bem definidas? Tem sugestão de modelo de negócio aqui? A história surgiu da seguinte maneira, né? A gente estava pensando em como poder... O cara quer montar seu negócio, quer dar adeus ao emprego antigo, quer fazer alguma coisa nova, mas ainda não tem alguma ideia, né? Porque é difícil achar aquela famosa ideia de $1 milhão, né? Tentar chegar a algo do zero. Então, há uma solução para isso, uma solução que gera debate e tudo mais, mas é bem consolidada no mercado, que são as copycats. As copycats, elas são empresas, são startups, que se inspiram no modelo de negócio de outros países, né? Então, por exemplo, o Groupon, né? Que é o peixe urbano, que se inspirou no Groupon, são coisas parecidas. Esses aplicativos para táxis, né? São copycats de modelos americanos. Então, a gente pensou em 20 modelos que ainda não estão no Brasil e podem virar um negócio interessante. Mas para isso, a gente consultou, né, a Paula Hotman e eu, a gente consultou investidores aqui no Brasil e nos Estados Unidos, em outros países, né, também que tem um mercado interessante, como Israel, Singapura, na China, na Índia, países europeus também, falando com também aceleradoras do Brasil para ver se esses negócios são interessantes ou não. Conversamos com alguns desses empreendedores. Então, são 20 ideias dos mais diferentes gêneros que atacam mercados diferentes, e tem, né, esse fundo digital, né, tem essa base digital, mas tem tudo aí. Então tem empresa que oferece experiências turísticas e você tem um site para isso, tem empresa que ensina música, enfim, tem umas 20 ideias que podem aí, de repente, inspirar você, nosso querido leitor, a ter um negócio, sair amanhã do seu emprego, compra a Info e aí você pode ter uma ideia interessante. E fica rico. Fica rico, E aí depois 10% a gente, né, se lembrar da gente, nós agradecemos. Brincadeira. Essa edição aqui foi publicada, ela tem aqui um bom resumo do que foi o Infotrends, que é o evento que a Info organizou esse ano pela 4ª vez. E que foi muito bacana essa última edição. Entre aí os nomes que brilharam, teve Hugo Barra, o vice-presidente do Google para Android, que fez uma palestra muito interessante sobre o futuro da computação móvel, mas também ele falou assim de deep learning, redes neurais, que é um pouco como ele enxerga que a computação está evoluindo. Teve uma comparação que ele usou no evento que eu achei muito interessante, que é de que hoje se desenvolvem computadores, ou hardware e software, buscando imitar sinapses, o modo como o cérebro humano trabalha. O cérebro humano é ainda um órgão muito pouco conhecido,
não há capacidade computacional para simular o funcionamento do cérebro. Nosso cérebro é muito mais complexo do que os computadores que hoje existem. E aí ele levanta um dado interessante, que é a ideia de você usar computadores quânticos, que é um tipo de computador que substitui aquela ideia do transistor em silício por uso de conceitos quânticos atômicos. Aumenta muito esse é um tema mais complexo ainda, a computação quântica, mas aumenta muito rapidamente a capacidade de processamento. A partir daí você conseguiria entender melhor o cérebro e aí desenvolver redes neurais mais inteligentes. Por inteligentes, entenda-se um computador que é capaz de aprender observando padrões, observando parâmetros, como as crianças aprendem observando a realidade. Então aí diz o Hugo que você conseguiria criar um tradutor simultâneo, como aqueles que a gente via nos seriados do Star Trek, né? Ou criar carros que possam dirigir sozinho por estradas que não conhecem de modo seguro e fácil. Ele próprio, Hugo, contou no evento que ele testou o carro autônomo do Google. Ele podia ir do trabalho para casa com o carro. Ele disse assim, teve dias que eu fui 3 vezes para o trabalho. Porque só para andar de carro. Estava achando muito legal testar o carro, né? Além da boa matéria que tem aqui na revista, no site da Info, quem entrar no site da Info, logo na home tem um atalho ali, um link escrito Infotrends. Tem vídeo, tem matéria, tem galeria de foto. Tem muita coisa bacana do que foi esse evento. Bastante conteúdo sobre o que aconteceu. Um evento com discussões muito ricas. Só para a gente aqui encerrar um pouco o tema da nova edição, queria citar algumas outras matérias que me chamaram a atenção, que eu achei muito legal. Tem uma matéria do Marcos Brasil que fala sobre o submundo da web, que são aqueles sites em que é possível comprar drogas, comprar armas. E tem uma surpresa muito legal para quem amanhã nas bancas abrir a revista, né, e folhear, você não conseguirá ler essa no primeiro momento, edição no primeiro momento, porque ela está lacrada, né? Então o pessoal da arte fez uma coisa interessante aí para falar um pouquinho desse submundo. Então ela está lacradinha, você tem que abrir e explorar o Deep Web, né? O Fabiano tem uma matéria publicada aqui também. Sobre antivírus, o futuro do antivírus. Eu conversei com vários especialistas de várias partes do mundo e eles explicaram que o antivírus será necessário, mas ele vai funcionar de uma nova maneira no futuro. Por quê? Os sistemas, geladeiras, fogões, batedeiras, carros, todo tipo de eletrônico e eletrodoméstico vai ter um sistema para fornecer informação para as pessoas e ser conectado na web. Então, ao passo que essas tecnologias conectam-se à web, elas precisam ter proteção. E como vai ser essa proteção? Essa reportagem explica como vai funcionar isso e como o antivírus vai proteger esse tipo de tecnologia. Imagine se acorda, pega o carro para trabalhar, um vírus infectou o carro, e aí o carro fala, hoje sem chance, não vou sair da garagem. Eu acho que é uma boa desculpa para quem chega atrasado no trabalho, né? Meu carro tava com vírus. Então eu acordei, meu carro tava com vírus. E aí não deu certo. Aí eu me atrasei um pouco e tal, né? Pode ser. Pessoal, passando aqui já nas bancas e nos tablets, passando para o noticiário da semana, o IDC divulgou um estudo que demonstra que o Android está massacrando o iOS. Sim. No último trimestre tivemos a venda de 187 milhões de unidades de smartphones Android e só 31 milhões de unidades de iOS. Diz o consultor da IDC que isso tem muito a ver com o fato da Apple não ter lançado nada novo nos últimos tempos. O mercado aguarda uma nova versão do iPhone, até porque o iPhone 5, como a gente já discutiu várias vezes aqui, ele não é um celular que o hardware chama muita atenção. Quando ele foi lançado, já tinha celular mais potente do que ele. Muita gente espera para trocar o iPhone 4 e o próprio iPhone 4S para uma versão mais poderosa. O iOS 7 não está livre, né? O sistema operacional novo também ainda não foi lançado, mas também tem uma outra coisa, eu não estou aqui querendo defender a Apple, não. Android, aparelho Android você encontra, as marcas têm vários modelos, tem aparelho de entrada, high-end como o Galaxy S4, então é uma comparação que eu acho até um pouco desleal, sabe? Mas enfim, se compara, não tem o que fazer. E realmente a dominação do Android é um massacre.
Ah, sim. Não, com certeza, eu concordo muito com você disse, que é algo muito sensato, né? Porque se você for ver, o iOS ele tem um aparelho só, que é o iPhone, né? Então, tudo bem, tem o iPhone, né, 4S, 5, mas é uma família. Agora, o Android, você conta com... Não é só uma empresa que fabrica celulares com Android, não é só um tipo de modelo. Então, são modelos muito mais baratos, né, muito mais acessíveis para esses mercados emergentes. Até o estudo IDC aponta isso. Os mercados emergentes têm uma população muito grande, como Índia, China. De repente, não tem o mesmo poder de consumo para comprar um iPhone. Então, você compra um smartphone também, mas que não é um iOS, não vai estar com iOS, vai estar com Android. Exatamente. Né, que é muito mais barato. Então, é claro, isso mostra como que o Google, né, deu esse pulo do gato em você conseguir fazer um sistema operacional que muitas pessoas consigam usar por um preço acessível, mas também mostra que há espaço, né, para o iOS, porque o números, você pensar que só os iPhones geram uma renda, né, uma receita com milhões, né, de aparelhos, enquanto que o Android precisa de muito, né, então mostra também que os iPhones estão fortes ainda. Mas é que é um preço, né? muito caro. Mas tem há uma quantidade de rumor dizendo que a Apple finalmente vai lançar um iPhone de baixo, popular, né? um iPhone popular. Que é chamado de 5C. C. Já teve... Isso sempre pareceu conversa fiada, porque se fala todo ano. Agora, dessa vez, parece sério, não só por causa destes números do IDC, mas porque vazaram algumas fotos, imagens desses produtos. E já, peças, né? E ver que é uma peça de menor qualidade em relação ao iPhone atual. Veja, a Apple, isso historicamente, ela nunca foi uma empresa, pelo menos até 2007, quando o Steve Jobs mostra o primeiro iPhone, de vender equipamentos de massa. Então o Windows sempre foi a plataforma dominante, sempre até 2007, né? E a Apple vendia menos computadores, mas vendia computadores mais sofisticados e com a margem de lucro maior. Então sempre foi uma empresa muito lucrativa. Quando ela cria o iPhone em 2007, depois em 2010 ela estreia o iPad, ela mantém, por conta do pioneirismo, por conta de ser inovadora, de sair na vanguarda, ela ganha uma vantagem de mercado muito grande em tablets e smartphones, inclusive para o seu sistema operacional, o iOS. E são produtos que se disseminam, são produtos que vão para as massas, entre aspas, né? Aqui no Brasil, o iPhone não é um produto de massa, porque é muito caro para o usuário brasileiro. Sim. Mas nos Estados Unidos é um produto que foi massificado, né? É um produto que não é caro. Não é caro porque o valor nominal não é alto, né? Então às vezes com plano de operadora, menos de $300 você compra acha iPhone. Até por $100 algumas operadoras oferecem. Ou uma geração antiga, né? $99. E também o poder aquisitivo do consumidor americano é mais alto. E também a do brasileiro. Do imposto, né? Que vem aqui pro Brasil também tem essa... Tem tudo isso. Tem tudo isso. Agora, mesmo naquele segmento em que a Apple é líder historicamente, porque ela está na vanguarda, etc e tal, os produtos premium, mais sofisticados, com valor de design, mesmo ali ela começou a perder mercado. Isso eu acho curioso. Quando você compara o iPhone 5, que é o iPhone mais avançado que nós temos, com o Galaxy S4, o Galaxy S4 é um produto que... Veja, eu não quero aqui tomar a partido de um e outro, mas é um produto muito robusto. O S3 já é superior ao... O S3, quando ele estava comparado com o iPhone 4S, né, que funciona na mesma geração, ele era superior também. O processador é mais rápido, a tela é maior, a resolução é tão boa quanto a tela retina. Acho que o sistema operacional Android melhorou muito. O próprio iOS 7, ele copia algumas coisas do Android, né? Então... E outra coisa, eu acho que a Apple, ela atingiu nos mercados ricos, nos Estados Unidos, Europa, Japão, ela atingiu um patamar alto já, um market share elevado. Para ela conseguir crescer, ela precisaria ter um iPhone popular, que é esse 5C, que talvez ela estreie. Mas vai ser algo muito surpreendente, porque não faz parte da história da Apple. Vai ser uma mudança de paradigma dentro da própria empresa. Criar produtos para mercados emergentes, né? Com certeza. Acho que é um desafio, né? Porque, como vocês apontaram, né, uma maneira muito interessante, aquela questão, às vezes o que você pode vender muitos produtos, mas você comparar com alguma empresa que vende menos produtos, mas com um preço maior, no final das contas o lucro dessa outra empresa pode ser maior, porque você
né? Aquela coisa, você está competindo, mas como o seu preço é maior, no final das contas a sua receita também vai ser maior, sua margem de lucro vai ser maior. Mas aí, vendo essa ameaça, né, e vendo também a oportunidade para esses grandes mercados, que a gente pensar a China, a Índia, que tem bilhões de pessoas, né, mais de 1 bilhão de pessoas em cada país, o mercado então, é muito propício para ser explorado. Tem muita gente querendo consumir. Tem muita gente querendo consumir, porque a China e a Índia, por exemplo, estão entrando agora no mercado. Então, mesmo que você fale, não, mas tem muita empresa, mas tem milhões, centenas de milhões de pessoas que querem consumir. Então, é algo que é estratégico, né? Agora, esse foi o segundo golpe nessa semana, nos últimos dias, na verdade, para a Apple, porque o iPad também viu os tablets Androids, numa última pesquisa realizada, crescer também. Tablet Android está pegando espaço do iPad. O iPad mini não foi capaz de ajudar a evolução do tablet. Eu acho o iPad ainda um produto muito legal. Acho o ecossistema de aplicativos muito, muito bacana. Eu acho que a Apple ainda está em tablets, ainda está um degrauzinho acima. Em smartphones, eu acho que com a linha Galaxy S, ou HTC One, né, tem outros players. Galaxy X agora, da Motorola. Galaxy X não, Moto X. Moto X, que é o primeiro... Da Motorola, Google, né? Da Motorola já depois de... A Mobility, né? Depois do Google ter comprado a Motorola. Em smartphones eu acho que a Apple está em desvantagem. Evidentemente, em algum momento, talvez já em setembro, a Apple mostre e revele os novos smartphones. Mas, de qualquer forma, o que a gente não pode negar é que a Apple cria culturas, né? Cria culturas, cria tendências e... se o seu smartphone é o que é hoje, culpa disso é da Apple, com o iPhone, o primeiro iPhone. Sim, o tablet também. Bom, a Samsung foi condenada nos tribunais da Califórnia, né? A criação de culturas é algo que não pode, né? Você não pode deixar de sempre mencionar quando fala de tudo isso. Não, o conceito de loja de aplicativo, a tela touchscreen capacitiva que some com o teclado, são conceitos que o iPhone introduziu e que a indústria seguiu, né? Com certeza. E também o estilo, né? O estilo de... Isso vai além de tecnologia, um pouco de estilo de vida também, né? Essa tendência da Apple, daquele... fazer coisa nerd, mas o nerd descolado. essa onda hipster aí também, a Apple tem um pezinho nisso. Os computadores tudo em um. Sim. Depois os ultrabooks super finos com o MacBook Air. O mercado de tablets. O iPod, né? O iPod que digitalizou a música. Mas o iPod, bem lembrado. Acho que, assim, evidente, não há dúvidas de que a Apple é uma empresa inovadora, né? O iPod teve uma versão popular. O iPod Nano, o iPod... o Shuffle, pequenininho. Um produto de massa, tem razão. Exatamente. Depois de um tempo, massificou. Não? Tá. Mas na minha época, na minha época ainda era aquele que parecia um pendrive, assim, que você comprava por R$50 nas lojas de... MP3 Player. MP3 Player. Era demais, né? Mas você tinha um MP3 Player que não era da Apple. Não era da Apple, era aquele que era R$50, assim, você colocava 10 músicas lá e era a última onda do momento. Não, o iPod foi um show com um acelerômetro, né? Sim, ele foi um produto revolucionário mesmo. Sem dúvida, claro. Pessoal, passar aqui para uma segunda notícia. Há uma companhia de telefonia, a On Telecom, que ela foi construída com o capital do George Soros. $150 milhões. O mega investidor húngaro-americano. A On Telecom tem operação no Brasil, Thiago? Qual é a história dessa empresa? A On Telecom, na última segunda-feira, houve uma coletiva de imprensa, né, para o pessoal aí de diversos veículos aqui de São Paulo, no hotel, perto da Avenida Paulista, onde o CEO, o chairman e todo o pessoal da On Telecom, inclusive o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, também esteve lá, o presidente da Anatel também esteve lá para falar dessa nova empresa de telecomunicações que oferece um produto diferente para tentar ganhar mercado em lugares no Brasil onde ainda a conexão de banda larga fixa é escassa, né? Então, que é tipo o Brasil inteiro, né? Que não é São Paulo, né? Então, o que eles oferecem? Eles começaram... Desculpa te interromper, claro. Mas eles vão oferecer serviços de voz,
Ou só de internet. dados? De dados, de internet. Tá, ON Telecom é uma empresa de internet. Por enquanto, nessa primeira fase, sim. Tá. Que eles começaram em Itatiba, que é uma De internet móvel. de internet fixa, Fixa. Isso usando rede 4G. usando a rede 4G. Você usa um terminal lá Não, mas, que... então, mas se a rede 4G é móvel. Não, mas Não. assim, Tá. como funciona? Em Itatiba, que é aqui no interior de São Paulo, foi um lugar onde a base de operações começou, né, onde eles começaram a testar. E é o seguinte, é um aparelho que ele se conecta com Wi-Fi, né, por meio de Wi-Fi. É um aparelho que tem há 3 versões, uma delas é convencional, como se fosse Um modem? um modem, só que ele não tem o cabo, né, você conecta só na energia. Ele tem um chip da ON Telecom lá dentro. Isso, e a partir daí você conecta na energia e ele tem as antenas que estão perto da cidade, circundam a cidade, e com a tecnologia Wi-Fi ele vai fornecer para a transmissão de dados Pra quem tá ali para quem tá lá. É como se fosse um roteador, né? Só que ele pega né, a transmissão é por meio não é por Ele cabo. recebe o chip dele se comunica com a antena e ele libera o sinal para o usuário Exatamente. Wi-Fi, aí você conecta se você quiser. Exatamente. Mas por que é fixo? Eu não posso tirar o meu... esse Pode dispositivo? colocar em outro cômodo, né? Mas é fixo no sentido de que Não, mas outro cômodo sim, mas imagina, eu tenho na minha casa, eu tiro de casa e levo para o escritório. isso é possível também. Você também, possível. vamos supor, você tem... Mas ele precisa ter sempre uma fonte de energia. Você tem uma fonte de energia. Nesse sentido ele é fixo. Precisa ter um desses aparelhos, porque um outro que vai ser desenvolvido não precisa. Ele tem até... Ele conta com uma bateria também. Agora não sei detalhar quantas horas, mas ele conta com uma bateria interna também. Então se Entendi. acabar a luz, você joga com seu notebook, por exemplo, você consegue usar. Entendi. Né? Então esse é a proposta deles, né? E o que é interessante é que eles já investiram, né, o plano de investimento deles para São Paulo já começa a partir do próximo mês, vou expandir para Campinas e outras áreas da região, de DDD 12, 19, né, aquela região em torno de São Paulo, tem 10 milhões de potenciais usuários, no mercado consumidor de 10 milhões de pessoas, e eles pretendem investir 500 milhões em todo esse processo de reais. E desses 500 milhões de reais, 150 milhões de dólares, e aí faz a conversão, é do George Soros, né? 300 milhões, 350. Então, e aí, só que o Soros ele não deu a grana ainda, os 150 milhões na lata, né? Ele vai ser algo que vai ser diluído ao longo do tempo, mas a partir daí ele vai se tornar o sócio majoritário da empresa. Gradativamente. Alguma pergunta, Venceslau? Ele se mexe assim, parece que... A gente tem um código aqui no podcast, se alguém que nos acompanha fazer uma pergunta, o Marcelo faz um sinal pra gente. Aí ele se mexe, dá um sorriso, a gente pensa, putz, ele tem uma coisa pra falar. Mas aí ele levanta uma plaquinha escrito assim, pegadinha, dá risada da gente e continua. E o ministro Paulo Bernardo, eu achei muito interessante. O ministro estava no... Ele estava no evento e ele falou... Foi aqui em São Paulo. Foi em São Paulo. Ele falou que isso é importante, né? Primeiro, para atiçar a concorrência, né? Então você ter outras empresas que vai aumentando a concorrência, teoricamente você pode ter mais competição para buscar mais qualidade e também para levar esse serviço para os lugares onde não tem acesso, né? Porque ele deu um exemplo falando que ele foi para a periferia de Brasília e lá só tinha uma empresa que oferecia internet à rádio, né? Com uma internet com uma tecnologia muito inferior, a um preço muito caro, né? Ou seja, enquanto aqui em São Paulo você tem as empresas brigando, se estapeando entre si para oferecer esse serviço, quando você se afasta um pouquinho desses centros urbanos, a internet é... E o preço, você lembra dos preços? Na coletiva eles não falaram dos preços, mas depois no site já tem, né, o plano de serviço. Eu não quero passar uma informação errada pro pessoal que está acompanhando a gente, mas se eu não me engano era R$99 o plano, um dos planos. Eles chegaram a falar sobre franquia, do tipo... Se você fizer muito download, a gente... Não. No começo foi aquela apresentação para falar de todas as coisas boas, né? Pra falar, estamos aqui. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechBits. Eu li que eles usam tecnologia 4G no padrão LTE, né? E eu achei... Quer dizer, eu acho a iniciativa muito legal, porque é evidente que há uma carência de infraestrutura da internet no Brasil. Sim. Né? Então, o usuário fica bravo com a operadora A, aí ele vai para B, ele fica descontente, aí ele vai para C, ele acha uma droga, aí ele fica na D e reclama. E volta para A. Então, assim, é caro, o serviço não tem, de modo geral, né? O serviço não tem uma boa qualidade e o nível de insatisfação dos usuários é muito grande, né? Então, é legal que apareçam novos players.
Eu me lembro um tempo atrás, você lembra da Unicel? Teve problemas essa Que foi operadora. uma operadora feita com dinheiro do Oriente Médio e tal. Aí eles operavam com voz e dados, só na Grande São Paulo. Ficaram um tempo, acharam que não dava dinheiro e foram embora. Porque parece que pelas regras da Anatel tem uma quinta licença disponível na região metropolitana de São Paulo, além das 4 famosonas que a gente conhece. A única preocupação que eu tenho com questão de internet via 4G é a mesma que aconteceu, na verdade é o que acontece com a 3G. O 3G, quando foi inaugurado, as operadoras começaram a vender aqueles pendrive, que na verdade era uma anteninha para as pessoas se conectarem. Só que aquilo sobrecarregou a rede de uma maneira que quem tinha um smartphone 3G não tinha um acesso adequado ao serviço 3G, porque as pessoas usavam a antena lá, o ponto, para conectar o PC de casa. E isso sobrecarregou demais a infraestrutura. Recentemente, numa entrevista que eu fiz com um especialista, ele falou: o 3G não vigou no Brasil, por quê? Porque as pessoas usaram um 3G como banda larga. Ele não é banda larga. Obviamente, o 4G é um pouco mais rápido e até preparado para ser um serviço de banda larga. Mas se acontecer a mesma coisa, de um monte de gente comprar esse tipo de pacotes, pendurar o 4G também vai começar a ter problemas no Brasil. A questão, e até ontem o ministro Paulo Bernardo, num outro evento, falou sobre isso, é que a infraestrutura brasileira ela é muito deficitária. Sim. Né? Então, porque você pensa em São Paulo, né? São Paulo que o centro financeiro, parte da política, tudo rola aqui. Já tem muitos problemas, né? Que você pegar de internet que não funciona, você tem horários de pico que tudo congestiona. Então, essa questão de infraestrutura, assim, aqui em São Paulo tem problema, então se você avança um pouco para o interior do país, para regiões onde a energia elétrica demorou para chegar, né, é algo que é preocupante, né? Então, quando você fala de operadoras, está pensando o serviço que propõe, mas sem ter a infraestrutura adequada é um risco. Né? O 4G eu tenho expectativa de que seja... O 4G, a hora que ele funcionar legal, e se não tiver franquia e tal, é um negócio que pode matar a banda larga fixa. Até. Porque é muito mais legal você contratar um serviço que você pode usar em casa, no escritório, no metrô. Você não vai conseguir ter o desempenho no 4G. Desculpa te interromper. Claro. O protocolo permite um link de 100 mega. Mas você estiver dividindo isso, na verdade, né? O protocolo permite que links individuais até 100 e poucos megas. Sim, assim. Mas E vai vir depois o 4G Advanced, né? O LTE Advanced, que permite mais ainda. Talvez 1 gigabit, eu não sei. Precisa pegar essa informação. Puxa, 1 gigabit é a velocidade daquele Google Fiber que tem em algumas cidades dos Estados Unidos. Sim, mas e usa cabo, usa fibra ótica. Usa cabo. Mas, claro, o LTE Advanced ele nem existe direito ainda em operação comercial. Talvez tenha alguns testes no Japão. Mas essa tecnologia é tão poderosa que você pode falar que o cabo pode ser útil no futuro para, às vezes, tipo, vídeos em 4K. Sim. Porque o consumo que nós usamos, ler e-mail, rodar um vídeo no YouTube, acessar a rede social, se a tecnologia móvel funcionar corretamente, ela não funciona, nunca funcionou no Brasil, o 3G foi um fiasco. Sim. O 4G, hoje é bom, mas é porque tem um número pequeno de usuários. Sim. Se ela funcionar muito, e tem um monte de limitação contratual, né? O lance da franquia, que incomoda demais aí o Procon e tal. Se ela funcionar corretamente, é uma tecnologia que deve superar os cabos. A tecnologia, ela não é ruim. O problema é como se monta a tecnologia. Precisa de antena. Até agora não se resolveu a questão das antenas. Lá no Itaquerão. Lá vai ter. Itaquerão, grande estádio. Vai ter antena, vai ter um grande e belo estádio para os corintianos assistirem os clássicos. Quantas taças de Libertadores vai ter lá dentro? Uma. Por enquanto tem uma. Né, com certeza. Tem uma taça lá. Então o estádio no bairro que eu frequento tem 3 lá. Vila Leonor. Aquele que não vai abrir a Copa do Mundo. Mundo, exatamente. E não tem 4G ainda. É o estádio que tem menos cobertura. Em todos os sentidos. Só o goleiro lá que tá dentro. Nesse aspecto tem muita cobertura. Tem um cara lá fazendo cobertura, o nome dele é Renato Augusto.
Não foi nesse. No estádio que ele fez, nunca vi uma Libertadores. Pessoal, termina aqui mais uma edição do podcast. Termina também a minha trajetória no podcast. Um leitor pediu pra mim, ô Felipe, força o choro no final, que vai aumentar a audiência. Mas não vai precisar forçar, porque eu tô chorando de verdade. Gente, obrigado pela atenção de vocês. E boa sorte pra você, Fabiano. Boa sorte pro Thiago, pra quem continua aí na luta. Foi uma trajetória muito legal. Eu me apaixonei por tecnologia nesses anos de info. É um tema fascinante. E é uma paixão que eu compartilho com todo mundo aí que segue a info. Eu agora a partir da semana que vem tô do outro lado, vou acompanhar vocês. Vou mandar perguntas pro Venceslau. E quero ver se ele... Eu desconfio que o Venceslau esconde as perguntas assim. Ele é um filtro. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, gente.